Olá, vamos fazer uma revisão rápida de meiose e mitose para podermos seguir aqui no curso de embriologia. Então, se refere a divisões celulares, ao ciclo celular, que é subdividido em intérfase, na fase G1, que é a síntese proteica, na fase S, duplicação do DNA, na fase G2, a fase de controle. Já na sua fase de divisão, é onde estão localizados aí a meiose e mitose. Se divide basicamente aí em 4 fases, Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Há um mnemônico aí para gravar, Pedro Matoana com o telefone. Então, na prófase, a primeira fase, vamos iniciar pela mitose aqui. Na prófase, na primeira fase, ocorre a condensação do material genético, formação do fuso mitótico, desintegração do núcleo. Passando para a metáfase, os cromossomos homólogos se localizam na linha do Equador. Partindo para a terceira fase, anáfase, separação dos cromossomos homólogos e migração dos cromossomos até seus polos correspondentes. E na quarta fase, a telófase, que é a formação da membrana nuclear, desaparecimento mitótico e a citocinese, que é a separação da membrana celular, que está aí inclusa aí na telófase. Alguns consideram, outros não, mas é a última fase. Ora, a mitose é muito simples. Já a meiose, nós temos 2 fases, Meiose 1 e meiose 2. Na meiose, o que caracteriza ela bem é por formar células filhas haploides, com 23 cromossomos, Cada diploide, 46. Ela tem o crossover, que é o intercâmbio do material genético. Elas originam 4 filhas e ocorre formação de corpos polares também, no caso da ovogênese, Na meiose 1, nós vamos também ter o mesmo processo: prófase, metáfase, anáfase, telófase, Porém, eu só citei aqui a prófase 1 e a anáfase 1 para a gente ficar atentos. Então, na prófase 1, nós temos 5 etapas, que é o leptoteno A1, A2, zigoteno A3, diplóteno A4, diacineses, Então, o leptoteno é condensação do material genético. Zigoteno, nós vamos ter sinapse e o apartamento dos cromossomos homólogos. Na fase 3, o diploteno, nós vamos ter separação parcial dos cromossomos homólogos e formação do quiasma,
Nessa fase aqui a gente tem que ter atenção. No diplóteno nós teremos a pausa da meiose 1, tá? Então, é nessa fase aqui, após condensar o material genético e fazer o apartamento dos cromossomos homólogos, né? Ele parte para a parte da separação parcial desses cromossomos, que é o diplóteno, e a formação do quiasma. Então, e assim segue pela diacinese. Metáfase 1 vai ser igual, tá? Metáfase 1 vai ser igual a mitose, que é cromossomos na linha do Equador, tá? E anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos e sua migração. Também não muda. Na meiose 2, a separação das cromátides irmãs ocorre na fase anáfase 2, tá? Então, prófase, metáfase, anáfase é onde separa as cromátides irmãs. Então, observe que falamos até agora de cromossomos homólogos na mitose e meiose, e só vamos falar em separação de cromátides irmãs na anáfase 2 da meiose 2. São muitos nomes e gera muita confusão esse assunto aí, né? Tá, então tá aqui uma figura aqui comparativa aí das duas. Só ficar mais um pouquinho na imagem para fixar melhor. Então, intérfase, né? Nós temos uma célula diploide. Tá aqui o centríolo. A membrana nuclear. E o material genético, né? O DNA aqui dentro. Na fase G1, que é a síntese proteica, né? Depois nós vamos ter o que? A duplicação dos cromossomos homólogos e centríolos. Está aqui. Duplica. Na fase G2, que é a fase de controle, já começa a migração aqui dos centríolos para os polos, né? Formando aqui o seu fuso acromático. Então, partimos para a prófase. Forma o fuso e condensação dos cromossomos. Na metáfase, da mitose, a ligação dos cromossomos ao fuso e anáfase, separação dos cromossomos. Na última fase, a telófase, vai ocorrer a citocinese, a divisão celular propriamente dita de duas células diploides. Já na intérfase teremos células, uma célula diploide também, mesma coisa daqui, tá? Duplicação de fuso do cromossomos homólogos também ocorre na intérfase das duas. E aí
onde entraria aqui na fase G2, aqui já não temos essa fase de controle agora aqui, tá? Já pulamos aqui para prófase 1. Porém, essa prófase aqui, simplesmente o fuso acromático, condensação de cromossomos. Aqui nós vamos ter leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno, diacitese, tá? Então, quiasmas aparece justamente aqui nessa etapa diploteno, tá? Que é quiasma, essa palavra. Aqui na meiose 1, fase 1, meiose 1, né? Então, na prófase 1, no diploteno, é onde ocorre a pausa aqui intrauterina, justamente na formação desse intercâmbio genético aí. E daí, metáfase 1 é a terminalização aí desses quiasmas, tá? Parte para anáfase 1, que aí há a primeira separação da célula, tá? Com a separação dos cromossomos homólogos, né? Tá. Após isso, já está misturado o material genético, a telófase, separação da membrana aqui, e entramos na prófase 2. E observe que aí agora, quando você entra na prófase 2, é o mesmo processo da mitose. Prófase, metáfase, né? Porém, houve esse intercâmbio de material genético desde a formação desses quiasmas, né? Aqui, ó, diplóteno, basicamente, até aqui, tá? Toda essa etapa nada mais foi para ter esse quiasma, tá? Troca aqui do material genético. Perfeito. Então, metáfase significa ligar ao fuso, tá? Para depois fazer a anáfase. Então, revista aí. Meiose e mitose. Vamos para a ovogênese aqui, propriamente dita. A ovogênese, nós vamos ter dois ciclos aí. Um ciclo da vida uterina e um ciclo que reinicia na puberdade, tá? E o marco que divide é justamente aí na meiose 1, no diplóteno,
tá? Que é que faz o diplóteno. Aqui. Quiasmas, ok? Nascimento dos quiasmas, intercâmbio genético. Tá. Cadê? Então, ela se desenvolve no período zigótico, ou seja, nos primeiros 15 dias, 2 semanas, tá? A ovogênese, né? Então tá aqui o zigoto, é quando a união do espermatozoide com o óvulo. Segue por mórula e torna-se uma blástula até a segunda semana, tá? Então esse período aí é conhecido como período zigótico. A partir desse período aí, nós temos o outro período, que é o período da gastrulação, Então, vamos entender aqui. De 2 a 5 dias, tá? Ocorrem as segmentações, tá? Chegando até 32 células, formando a mórula, tá? Após isso, a blástula, tá? Ela vai ser composta por a blastoderme, aqui é a blástula, pela blastoderme, dentro de uma cavidade chamada blastocele. Nessa blastoderme começa a surgir esse tecido aqui dentro, tá? Que na parte de cima vai ser denominada epiblasto, na parte de baixo hipoblasto, tá? Então seria mais ou menos aqui assim, ó, nessa região, tá? Então, de verde aqui eu tô botando o epiblasto e de vermelho aqui o hipoblasto. Aqui aqui de preto uma cavidade, tá? Então seria isso aqui mais ou menos. Essas células nessa camada aqui de cima, vermelha, do epiblasto, vão originar células germinativas, tá? Essas células germinativas, o período aqui é de 6 a 13 dias, ok? Elas começam a surgir a partir ali da blastocele, especificamente do tecido epiblasto, tá? Só que essas células, elas precisam migrar para as gônadas, tá? Os testículos nos homens e o ovário na mulher, tá? Então,
foi formado nesse período, até 2 semanas, no período zigótico, e a partir daí eles migram para a gônada só a partir da 4ª semana, tá? Da 4ª e finaliza sua migração na 5ª semana. E em que período ocorre isso? Na gástrula. Ok? O que é a gástrula? É o dobramento da blástula, tá? É uma invaginação da blástula. Então, observe aqui, quando ele faz esse invaginamento, essa dobra, ele cria aí camadas, tá? Onde ele vai formar na sua parte mais externa a ectoderme e dentro forma 2 tecidos, né? A endoderme, ectoderme e endoderme, ectofora, endodentro. A partir desses 2 tecidos vai surgir a mesoderme, tá? Perfeito. Então, esse é o ciclo aí inicial da ovogênese, tá? Zigoto, zigoto, aí a implantação dele, né, na fase zigótica, gera células germinativas que saem do epiblasto, né? A partir da 4ª semana, ele vai migrar para as gônadas. Essa informação aí que tem que ter. Maduração intrauterina, né? Temos que saber que até o 3º mês só ocorre divisões por mitose de ovogônias, que vieram lá das células germinativas. Do 3º ao 5º mês, começam a aparecer as meioses, tá? Transformando ovogônios em ovócitos primordiais. Por sua vez, ao final do 5º mês, acabam-se todas as mitoses das ovogônias e alcança um número máximo aí de ovócitos primordiais, um valor aí de 7 milhões de ovócitos, onde começam a ocorrer aí as degenerações aí desses ovócitos primordiais, né? Com o nascimento aí, todos os ovócitos primordiais já iniciaram a meiose 1, que acaba aí na prófase 1 no diploteno, daquele pause, tá? Continua a degeneração e o bebê aí nasce com 800 mil folículos, né? De 600 mil a 800 mil folículos primordiais, tá? Folículos primordiais é onde dá a pausa aqui, desde as células germinativas sofrendo mitose, virando ovogônias, as ovogônias sofrem meiose, viram ovócitos primordiais, quando aderem células foliculares a esses ovócitos, né, se tornam folículos primordiais, tá bom? Então, vamos lá. Falando aqui da maduração dos folículos primordiais, tá? Que é onde ocorre a pausa. Só que para isso, quero abordar aqui um pouco sobre os hormônios, tá?
O hipotálamo, o eixo, né? Hipotálamo, hipófises. O que é que ele libera, tá? Quais hormônios? O hipotálamo libera GNRH, tá? Só olha aqui, essa volta aqui. GNRH, que é um hormônio liberador de gonadotrofina, tá? Gonadotrofina. Vocês de uma vez engaixam. Bom. Enfim, o que é que ele faz? Ele faz com que a hipófise, né, libere dois hormônios, que é o LH, luteinizante, e o FSH, folículo estimulante, tá? Bom, esses dois hormônios vão atuar aí em todo esse ciclo. Vamos começar agora aqui pelo FSH, que ele vai atuar justamente na fase primária, tá? Então, voltando aqui onde estávamos, né? Acabamos de falar aqui da maduração intrauterina e a maduração agora dos folículos primordiais na puberdade, tá? Então, aqui nós somos ovócito primordial e chegando, sofrendo lá a meiose, virando aí folículo primordial, tá? Que nada mais é do que um ovócito recoberto por células planas epiteliais. Essas células planas epiteliais, ao sofrer o estímulo lá do FSH aqui, tá? Vai começar a transformar essa célula plana em células cúbicas, nesse formato aqui, ó. Cúbica, e aí eu vou fazer assim para agilizar, que eu vou chegar nesse desenho aqui de baixo. Ao formar uma camada de células cúbicas, ele vai formar uma capa chamada capa da granulosa, que é essa daqui do meio, tá? Depois, células planas vão aderir aqui na parte de fora, também formando capas, que é essa espessura aqui vai ser a teca, tá? Essa de fora. Essa aqui, então você pode subdividir em teca interna e teca externa. Tá? Isso aqui é a evolução desse desenho aqui. Chegou nesse. Então, importante saber que essa primeira capa que fica perto do ovócito vai ser a zona pelúcida. Essa capa aqui, que gerou da diferenciação de células planas para cúbicas, gera a capa da granulosa. E a teca subdivide em interna e externa, sendo que essa interna aqui vai ter uma função hormonal. E essa primeira fase, né, é conhecida como fase primária, tá? A fase secundária antral ou de Graafi, né, é quando aparece o antro, que é justamente esse espaço aqui, ó. Deixa eu pegar um print melhor.
aqui, o antro, essa parte aqui do meio. E também aparece o cúmulus prolígero, né? Cúmulus prolígero. Ou cúmulus óforos, que é essa parte em verde aqui, ó. Tá? Já nessa segunda fase, quem vai atuar é o LH, né? Foi liberado lá pela hipófise. Está na fase pré-ovulatória. Essa fase pré-ovulatória se inicia 37 horas antes da ovulação. Aí ele retoma a meiose 1, inicia a meiose 2 e pausa na metáfase 2. Tá? E ocasiona aí a liberação do ovócito 2. Então, a fecundação ocorre entre espermatozoide e ovócito 2, que ele está em metáfase 2. Tá? Então, metáfase 2, ok? Partindo desse ponto, então, vamos dar sequência aqui, né? Saímos de ovócito primordial, que virou ovócito primário, que agora é um folículo primordial. Então, com o estímulo do FSH, ele vai atuar nessas células foliculares, tá? Ele vai secretar uma substância inibidora de maduração do óvulo, que vai iniciar a diferenciação, tá? Então, é justamente o que eu acabei de falar. Chega o estímulo e começa a diferenciação na fase primária. Então tá aí, mais uma vez, essa figura a gente acabou de ver. Vamos avançar para ainda aqui no folículo primário, né? Algumas coisas importantes a saber. Eu citei aqui que a teca interna, ela tem função hormonal. Como é que funciona isso? A capa da granulosa, essa capa aqui da granulosa, tá? Ela vai atuar na teca interna, justamente aqui nessa interseção, onde ele vai transformar andrógenos em estrógenos. Ele vai fazer essa conversão aqui, tá? Então, testosterona vai ser convertida em 17-beta-estradiol e a androstenedona vai ser convertido em estrona, né? Hormônios femininos. Aqui são andrógenos, hormônios masculinos. Para que serve essa conversão? Para afinamento do muco cervical, preparação do endométrio, tá? Estimula a mitose, fase da proliferação, e também estimula a secreção de LH
pela hipófise. Ok? Então, observem. É através do FSH que vem o LH. Né? Esses estrógenos aqui começam a estimular o LH, que tem essas funções aí importantes. Tá? Então, fase primária só se fala em FSH por enquanto, né? Partindo aí para folículo secundário e, na sequência, ovócito, tá? Então, fase primária é essa. Fase secundária vai ser essa aqui, antral de Graafi. E a fase pré-ovulatória, que é a última aí. Voltando aqui aos nossos hormônios, observem. Hipotálamo, hipófise, liberação de hormônio. GNRH, depois a hipófise vai liberar a o RH, tá? Gonodotrofina, tá? Você libera a gonodotrofina, e aí vai liberar esses nossos hormônios aqui. Então, o LH ele vai atuar nas células foliculares, como os vimos, né? Vai secretar o fator de produção da maturação, reinicia a meiose 1 e termina. Em que fase? Na fase 2, que o LH, certo? Então, quem reinicia a meiose 1? O LH, tá? Outra coisa que o LH vai fazer é o rompimento ali do ovário, né? Que é para a saída do óvulo, sem que ocorra aquele sangramento. Como é que ele faz isso? Secreta prostaglandinas, né? Que vai gerar uma infecção local, mais uma contração, e vai deixar a zona aí avasculada, essa irrigação, tá? Essa combinação aí vai atuar justamente no dia 14, né, do ciclo, que é a ovulação, tá? O LH atua aí também. E o LH vai atuar também aí nas células foliculares, mas aí no corpo lúteo aí, basicamente na fase lútea, fazendo com que essas células liberem progesterona, que vão atuar no endométrio, né? Correspondendo aí à fase secretora, tá? Então, na segunda metade do ciclo.
né? Lembrando que o ciclo aí você vai ter a primeira metade e a segunda metade, o ciclo aí de 28 dias, o dia 14 correspondendo à ovulação. Primeira metade vai ser de crescimento e maduração do folículo primário, tá? Ok? Ok, é isso daí. Primeira etapa, crescimento e maturação do folículo primário, né? Lembrando que até o nascimento nasce com os folículos primordiais. Então vamos para a tá. O FSH ele vai atuar aqui em duas, aqui as conexões agora, né? Justamente aí na maduração do folículo primário, na primeira metade aí do ciclo menstrual, né? Que corresponde a essa fase primária aqui, tá? FSH atua aí. O resto é o LH, praticamente. É um assunto que tem muito link, tem que fazer aí as associações, tá? Então, tá aí gráfico, dá um resuminho aí dessa matéria. Então, num ciclo de 28 dias, né? Dia 14 você vai ter o pico aí do LH, que coincide aí com a ovulação, tá? Depois progesterona aqui, ó. Seção de progesterona, que foi estimulado pelas células foliculares do corpo lúteo, não é isso? Corpo lúteo. Quem é que está estimulando isso daqui? É o LH, não é isso? Aqui, ó. Aqui, ó. LH, tá vendo? Os foliculares geram progesterona, o médio na fase secretora. Ok? Então, progesterona, LH. Estradiol, que gera esse hormônio aqui? Isso aqui já é fruto do FSH, folículo estimulante. Né? Que vai ser a capa da granulosa agindo na teca interna. Gera esse pico de estradiol aqui, tá? O que mais aqui a gente pode absorver desse gráfico? Então,
segunda metade aqui corresponde ao corpo lúteo. A primeira, maduração e crescimento do folículo. Tá? Então aqui nós temos o folículo primordial, né? Aqui nós temos me fugiu o nome aqui, deixa eu